síndrome do climatério corresponde ao período da vida da mulher em que o seu organismo sofre modificações regressivas. Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, o caminho que um medicamento faria ou fará dentro do nosso organismo, e a partir daí imaginando o que acontece em cada passo desses em relação ao envelhecimento. Então, começando... Colesterol é importante também para a síntese dos hormônios esteroides, para a síntese dos ácidos biliares, importantes na digestão principalmente de gorduras, e a síntese da vitamina D. Agora, um outro tópico que também nós vamos chamar a atenção seria das queilites. As queilites actínicas, as alterações degenerativas dos lábios decorrentes de exposição solar ou pelo uso do cigarro ou do charuto, do cachimbo, enfim, de traumatismos permanentes na mucosa labial. Há situações em que as duas formas de angina se imbricam entre si, ou seja, o mesmo paciente pode apresentar angina primária e secundária. Neste caso, nós falamos em angina mista. Então, analisem os senhores, de 9,85 miligramas, nós hoje, no histórico evolutivo da contracepção, chegamos a uma dose de progestogênio de 75 microgramas de um progestogênio novo, conforme já disse ao senhor. Na epidemiologia da osteoporose, o problema das fraturas é o mais sério. As fraturas podem ocorrer em todos os ossos. Eu queria apresentar agora esse slide onde se percebe o que ocorre com o osso osteoporótico. Então são indivíduos que têm fome de ar. É uma frequência respiratória normalmente de 20, 25, eles passam a ter 30, 35, 40 e progressivamente vão aumentando essa frequência respiratória, caracterizando uma dispneia progressiva. Paralelamente com a diminuição do surfactante, há alterações de relação ventilação-perfusão. A tomografia nos permitirá observar várias coisas. Por exemplo, essa paciente apresentava um quadro agudo com uma hemiparesia e a tomografia mostrou um hematoma parietal que explicava essa hemiparesia, hematoma este provocado por uma ruptura de um angioma intracraniano. Então, o diabetes do insulino dependente do jovem, ele teria então uma forte influência de fatores ambientais. Alguns dados levam a pensar em fatores, por exemplo, como virose. Aqui é um diagrama da estrutura do disco. Você pode observar externamente o anel fibroso, que como eu já falei, é essa estrutura extremamente resistente. Centralmente... Então é importante caracterizar bem a artéria coronária, no sentido do grau de lesão e no sentido da extensão da lesão. E a outra parte importante da coronariografia é a ventriculografia. A ventriculografia nos dá uma ideia da função de bomba do ventrículo. A grande maioria dos casos se apresenta com um quadro clínico que a gente chama de diarreia simples. 90% praticamente dos casos são assim. É o que todo mundo conhece. É uma diarreia aquosa e acompanhada frequentemente de alguns vômitos, um pouco de febre. Bom, a anemia ferropriva, ela ocorre basicamente por 3 mecanismos, ou 3 fatores, que são os fatores fisiológicos, os fatores nutricionais e os fatores patológicos. Então, o que seriam as doenças sexualmente transmissíveis? Seriam aquelas doenças que são transmitidas através do contato íntimo entre duas pessoas e que abrangem, elas englobam as antigas doenças venéreas. Então, nós apenas ampliamos o número de agentes. Doutor Homero, eu gostaria que você conceituasse o termo incontinência urinária. Bom, incontinência urinária significa
em termos práticos, a perda urinária em momento impróprio.